hoje eu gostaria de dar tipo, uma introdução para a gente sobre o assunto. E para começar, eu gostaria de citar aqui algumas diferenças da pós-modernidade e dessa visão de reino de Deus que a gente quer aprender, né? Então, quais são as principais características da pós-modernidade? Eu alistei aqui quatro características do reino de Deus, mas eu gostaria que vocês pudessem contribuir e talvez adicionarem alguma outra aí, né, que vocês podem observar. Então, a primeira é o individualismo. Então, por que o individualismo? Atualmente, assim como já não é tão atual isso, né, essa visão individualista, né, começou a surgir na cabeça das pessoas de se preocupar muito com si mesmo, e mais com si mesmo do que qualquer outra coisa, às vezes até aquele valor de família, de honra de família, de se preocupar com a família, até isso começou a esvaziar e as pessoas começaram a viver muito mais sozinhos. Alguns sozinhos fisicamente, né, muitas pessoas morando sozinhas, mas sozinhas assim no coração, né? Viver sozinha mesmo, se preocupar só consigo mesmo, e as atitudes girarem em torno disso, de se preocupar consigo mesmo. Então é aquela visão de tipo assim, olha, ama a si mesmo, porque se você deixar para outras pessoas se amar, amar você não vão, então se preocupa contigo, cuida de você, o foco da sua vida é você mesmo, porque essa tem que ser a sua preocupação. Então esse individualismo vai influenciar muito a forma de lidar com várias áreas da vida. Então, quando a gente falar, por exemplo, sobre família, esse individualismo vai estar aí nessa questão de família. É por causa do individualismo que muitos divórcios surgem hoje em dia também, porque as pessoas não pensam muito mais no outro, mas pensam mais em si mesmos, né? E quando não estão plenamente satisfeitas, não estão mais felizes, saem, né? Porque a ideia é se preocupar com si, consigo mesmo, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Quando a gente falar sobre carreira profissional, a gente vai falar sobre individualismo também, como as pessoas colocam a si mesmas de uma forma tão superior que estão dispostas a passar por cima de outras pessoas para conseguir isso, né? Então, essa preocupação com o individual é bem marcante na pós-modernidade. Além disso, o relativismo. O que seria o relativismo? É essa questão de que não tem uma verdade absoluta, de que tudo pode ser certo, tudo é aceitável, e aí a gente entra um pouco na área da moral, a gente entra também, por exemplo, na questão de que não, tanto faz, existe um Deus, 5 deuses, 10 deuses, nenhum Deus, sabe, todo mundo tá certo e ao mesmo tempo ninguém tá errado, sabe, essas coisas assim. Esse pensamento começou a surgir já fazem algumas décadas, mas ele está ainda mais forte. Então, a pessoa pode crer no que quiser, ela está certa, e essas verdades, as pessoas acham que essas verdades podem existir, mesmo sendo contraditórias, né? E porque não existe uma verdade absoluta. Então, nada é certo, ao mesmo tempo tudo é certo. Então, é mais ou menos isso, né? Esse relativismo. O que mais? Valorização do aqui e agora. Então, sempre quando a gente pensa nas gerações, né? Aquelas gerações desde a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, depois a geração ali, talvez, de alguns avós nossos e os nossos pais, depois os millennials, né? E depois geração Z, enfim. Quando a gente pensa nessas gerações, uma coisa bem marcante que eu sempre identifiquei é que as gerações passadas tinham muito a ideia de trabalhar para colher depois, né? Então, eu trabalho agora, eu vou trabalhar 40 anos sem parar, porque lá na minha velhice eu quero ter uma vida tranquila e coisas do tipo. A gente sabe que esse pensamento mudou muito e as pessoas não querem mais tanto esperar para desfrutar do lazer, do prazer e tudo mais. As pessoas querem o aqui e agora. Isso pode ser visto em coisas bem tranquilas, por exemplo, hoje em dia, quando a gente vê nós jovens trabalhando e tudo mais, raramente a gente consegue trabalhar sem ouvir uma música, sem ouvir, né? Sem estar assim bem confortável numa cadeira e tudo mais. A gente observa
a gente começa a olhar para o trabalho de uma forma diferente que antigamente, né? Antigamente o pessoal nem ligava para isso e ia trabalhar e tudo porque pensava em desfrutar depois. Hoje em dia a gente quer um ambiente de trabalho melhor, a gente quer, eu vou trabalhar numa empresa que tem ali um café, que tem talvez uma área de lazer na hora do almoço, enfim. A gente olha muito mais para aquele lazer e prazer e o bem-estar até mesmo enquanto a gente está trabalhando, né? E eu não vou dizer que isso é de todo errado. Eu, pessoalmente, amo ouvir música enquanto eu estou trabalhando e ter certo bem-estar enquanto eu estou trabalhando. Não só esperar para desfrutar, sei lá, de um lugar bem confortável para sentar à noite. Eu quero sentar num lugar confortável enquanto eu estou trabalhando também, né? Então, essa ideia de gostar e desfrutar do agora, mesmo enquanto eu ainda não cumprir aquele trabalho, é algo que está na nossa vida hoje, na nossa geração. Mas além disso, eu acho que talvez foi um pouco além. E talvez a nossa geração, ou a pós-modernidade, tenta nos vender a ideia de que o aqui e o agora é sempre o mais importante. Ou seja, a experiência que eu estou passando agora é mais importante do que o amanhã. Então, nem pense tanto no amanhã, mas esforce-se para desfrutar do hoje, né? E quando a gente tem esse tipo de mentalidade, a gente vira um pouco inconsequente, né? Porque eu não penso tanto mais nas consequências das minhas ações, mas eu penso tipo assim, eu vou curtir agora, eu vou desfrutar do agora, e tanto faz o que vai vir depois, ou tanto faz as consequências. Eu quero agora, eu quero desfrutar agora. Ah, aonde que a gente pode ver um tipo de pensamento desse? Na área sexual, por exemplo, né? Muitas pessoas querem desfrutar agora e não querem trabalhar no relacionamento para poder desfrutar no casamento, mas querem desfrutar o máximo de prazer agora, né? Às vezes na área financeira também, muitas pessoas não têm trabalhado como antigamente a gente via as pessoas guardando dinheiro e se organizando para poder desfrutar depois, mas querem agora, às vezes, não, alguém chama, vamos lá em tal restaurante agora, vamos, a pessoa entra e já a pessoa já topa aquele desafio e vai e gasta cento e poucos reais naquele dia ou coisas do tipo. Então, tipo assim, muitas pessoas não têm pensado muito no futuro, mas têm pensado no aqui e agora, porque essa é uma marca da pós-modernidade, né? De valorizar agora e aqui. Bom, o que mais? Temos também a desvalorização da moral. Então, se a gente tem a valorização do aqui e agora, a gente também tem a desvalorização da moral. Para que eu possa me satisfazer agora, aqui, e satisfazer a mim mesmo, individualismo, e não crer em nenhuma verdade, está tudo certo, está tudo errado ao mesmo tempo, relativismo, o que vai me impedir de cumprir tudo isso seria aquela moral, uma moral cristã, pelo menos, que é bem vista há muitos séculos aqui, pelo menos no Ocidente, né? Mas hoje em dia nem tanto mais, né? Essa moral é bem desvalorizada e talvez muitas culturas que não têm a cultura cristã como padrão, culturas até orientais, têm uma moral talvez até mais firme do que a nossa, que somos de tradição cristã, né? E esse é um problemão, porque a gente não manteve aquela tradição moral, a gente não manteve ah, aquela moralidade. Por exemplo, eu estava assistindo uma série com a Bia ontem mesmo, né? E esses últimos dias, uma série bem antiga, chama Downton Abbey. Não sei se alguém aqui já assistiu. Não é uma série muito antiga de gravação, mas ela retrata, acho que 1920, 15, alguma coisa do tipo. E lá a gente vê que, por exemplo, aquela família que se retrata na série não eram cristãos assim de fato, eram talvez nem iam tanto na igreja ou coisas do tipo. Só que eles tinham uma moral ainda, né? Eles, por mais que não iam na igreja e não eram cristãos de fato, eles tinham aquela moral do que era certo, do que era errado, eles tinham aquela moral na área sexual, então, tinha muita coisa ainda preservada, mas isso foi se perdendo, né? Conforme mais a gente se distanciou da palavra, mais a moral foi indo embora. Então, a pós-modernidade é marcada por isso também, desvalorização da moral, né? Então, nada é tão certo, né? Igual relativismo, né? As verdades podem ser diversas, né? Não existe uma verdade absoluta e não existe uma moral absoluta, né?
Por mais que a Bíblia dos cristãos falam isso, hoje em dia os cristãos ou a moral dos cristãos não é, né? Enquanto em algumas épocas talvez a moral dos cristãos era tão operante no mundo, por mais que as pessoas não iam para a igreja e tudo mais, a moral ainda era bem vista no mundo. Hoje em dia é qualquer coisa, né? E até dentro da igreja essa moral tem ido embora, né? A gente vê tanta imoralidade mesmo em várias igrejas. Então, esse é o problema. A pós-modernidade, o pensamento pós-moderno, individualista, relativismo, valorização do aqui e agora e desvalorização da moral, ele não só entrou na sociedade, como às vezes ele entrou até na igreja ou nos nossos pensamentos, né? Agora, qual que seria o contrário disso? E por que que esses 4 itens são completamente opostos à palavra de Deus? Então, eu gostaria de olhar agora para a cultura do reino e pensar quais seriam os opostos disso, né? Quais seriam as principais características? Bom, quando a gente olha para a cultura do reino, ou seja, para a palavra de Deus, a gente vê exatamente o contrário de individualismo. A gente vê coletivismo, né? Por exemplo, o texto de 1 Coríntios 12, 27 diz: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então a gente olha lá para o Novo Testamento e em vários momentos os apóstolos, os discípulos vão falar: olha, vocês são corpo, vocês são igreja, vocês são família agora, né? Todos vocês eram criaturas de Deus, mas vocês foram agora se tornados filhos. Deus adotou vocês. Vocês agora são irmãos, vocês são família. Vocês precisam agir agora como família, né? Quando a gente olha para o Novo Testamento, quantas vezes a gente não vê aquela frase? Uns aos outros, né? Amai-vos uns aos outros, servi uns aos outros, edificai uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Então, quantos uns aos outros, essa mutualidade a gente não vê na palavra de Deus? Porque a ideia é que o cristianismo ele não prega o individualismo, ele prega esse coletivismo, esse ajudar o próximo, esse amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, essa é a ideia de que a gente não vive mais sozinho. Nós não fomos criados para viver sozinhos. A gente precisa se relacionar com pessoas e esse relacionamento com pessoas não é qualquer relacionamento, é um relacionamento bem especial, tanto com um cristão quanto com um não cristão. Com um não cristão, eu preciso amar, eu preciso servir, eu preciso pregar o evangelho. Com o cristão, eu não vou nem falar, é muito mais ainda, porque com o cristão, além de tudo isso, ele é meu irmão. Ele é o corpo de Cristo junto comigo. Então eu preciso me preocupar até com a vida espiritual do meu irmão. Eu preciso, quando ele peca, amar tanto ele que eu preciso falar: olha, você pecou e eu preciso te mostrar isso, porque eu não quero que você se afaste de Deus, eu quero que você cresça, eu quero te ajudar. Então o relacionamento com o cristão, ele deve ser tão íntimo, ele deve ser tão ligado, porque a gente tem o mesmo líder que ele tem, eu tenho, o mesmo pai que ele tem, eu tenho, o mesmo Deus que ele adora é o mesmo Deus que eu adoro. Enquanto ele é o braço esquerdo do corpo, eu sou o braço direito e juntos compomos esse corpo de Cristo. Então, o coletivismo é uma marca bem forte do cristianismo, né? Então, em completa oposição ao individualismo. Agora, como que esse coletivismo ia se dar, ou precisa se dar nesses contextos que a gente falou? Eu quero ouvir de vocês aí. Um pensamento coletivista, né? De pensar no próximo, pensar, amar o próximo e não ficar pensando só em mim mesmo. Na área profissional, no trabalho, como que isso pode se dar? O que vocês acham? Mano, eu acho que, tipo, você ajudar o próximo no seu trabalho é você ver que, tipo, sei lá, o seu colega de trabalho tá precisando de ajuda, ele não tá conseguindo fazer todo o serviço que o chefe mandou e você, sei lá, tentar ajudar ele a administrar, ajudar ele a terminar o trampo dele, entendeu? Sim. Legal. O que mais? Eu acho que antes de tudo você tem que chegar no ambiente de trabalho e, tipo, querer dialogar com a pessoa, querer ter uma amizade com uma pessoa e não querer chegar, tipo, fechado nas suas ideias, no seu cantinho, enfim. Então, a partir do momento que você tem esse diálogo, que você se abre, enfim, a pessoa vai compartilhar suas dificuldades, você também, e ali já começa aquela ajuda, né? Então, você pensa no outro e faz no outro o que você gostaria de receber também. Legal. O que mais? Alguém tem mais algum comentário?
Essa ideia, né, de não pensar só em si mesmo, mas pensar no outro, ajudar o outro em questões práticas. Você talvez viu o seu colega de trabalho, ele errou em alguma coisa. Ao invés de você já usar isso para falar para o seu chefe, para ele se dar mal, você chega nele e fala: cara, você não percebeu, você fez isso aqui errado, vai, conserta logo, né? Ou você precisa de ajuda em alguma coisa, né? Enfim, a gente falou em alguma aula, não sei, no bimestre passado, sobre essa questão profissional, como tem muitas empresas são baseadas nesse, né? Quem vai se destacar para poder crescer no próximo cargo e tudo mais. Mas tem como eu ter essa competição saudável tendo um pensamento coletivista, né? Pensando, por exemplo, que naquela empresa, por exemplo, que eu trabalho, eu não estou ali só para cumprir a minha função específica e os outros tanto faz. Nós, como empresa, ou enfim, como firma ou alguma coisa, nós temos um alvo em comum e todo mundo vai ajudar nisso. Então, a pessoa lá do financeiro vai trabalhar nisso, o do administrativo vai trabalhar ali, o gestor vai fazer isso, porque a gente quer um alvo em comum. Pensando, por exemplo, no nosso trabalho aqui na igreja, né? Por mais que é uma igreja, nós temos a parte administrativa e a gente trabalha lá de segunda a sexta, fazendo vídeos, atendendo membros, cuidando da gestão aqui do prédio e coisas do tipo, né? Então a gente tem alvos em comum. A gente tem, por exemplo, quando vai ter, por exemplo, o culto drive-thru. Alguém aqui já foi no culto drive-thru que a gente tem? É bem legal. Vocês veem aí, acho que não sei se está tendo uma vez por mês, mas tem aí à tarde, né? No sábado à tarde, 4 horas, 5 horas. Então vamos supor, a gente vai fazer o culto drive-thru. E eu tenho que fazer um banner para falar para todo mundo. Talvez a Rebeca, que trabalha comigo, precisa fazer um vídeo para esse drive-thru. O Renato precisa checar como fazer as inscrições ali para o pessoal poder se inscrever, então ele precisa ajeitar o site. Talvez o Eduardo Panaíno precisa acertar onde que vai estar cada carro lá, e ele precisa medir as coisas e tudo mais. Talvez a Hilda precisa vir e acertar os microfones junto lá com outra pessoa. Então, cada um tem uma função. E a ideia eu tenho que fazer o banner. Eu vou fazer o banner e tanto faz se esse culto vai conseguir acontecer, tanto faz se o pessoal vai achar os microfones. Não, eu vou fazer, mas espera lá, qual que é o nosso alvo em comum? É fazer esse culto acontecer. Então eu terminei, agora eu vou lá ajudar o pessoal que está arrumando o estacionamento, eu vou ver se alguém precisa de alguma coisa. Eu tô lá, o culto vai começar e ainda não conseguiram achar a extensão para ligar a caixa de som. Então eu vou lá, eu tô livre, eu vou arrumar. Sabe, essa é a ideia da gente não pensar só em nós mesmos, né? Isso pode ser útil e deve ser a nossa visão de reino no nosso trabalho, como a gente citou agora, na nossa família, em contexto de faculdade e tantos outros, né? Mas a ideia é não pensar de forma individual, assim, individualista, mas pensar esse coletivismo, né? A Amanda falou, teve ontem o Culto Drive, foi demais. É isso aí, é bem legal o Culto Drive. Então, essa é a primeira marca, coletivismo, né? Qual é a próxima? Verdade absoluta. Então, se a pós-modernidade fala que não existe nenhuma verdade absoluta, de que tudo é verdade, ao mesmo tempo nada é verdade, a palavra de Deus fala, não, existe uma verdade. Qual que é a verdade? João 17,17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, qual que é a verdade absoluta? É a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é aquilo que Deus diz, isso nunca vai mudar, né? Ontem, no culto que a gente fez, eu preguei sobre essa questão de um coração satisfeito, e foi uma pregação evangelística, e a gente falou sobre como... a gente falou sobre aquele texto onde Jesus está... ele se levanta em meio à festa dos tabernáculos, e ele fala, olha, se alguém aqui tem sede, vem a mim e beba, né? E eu falei sobre como todos nós somos sedentos de alguma forma, né? A gente tem sede, às vezes, de poder, de dinheiro, de prazer, de satisfação. Às vezes a gente tem sede de poder, enfim, viver em paz, de ter segurança, de ter alegria, ou de ter aquele perdão daquela culpa que a gente não consegue mais se ver livre. Todos nós somos sedentos de alguma forma por algo, né? E a nossa vida, ela é dirigida de acordo com essa nossa sede, né? E nós estávamos falando, né, sobre como essa
essa sede, ela não é saciada pelas coisas que o mundo pode oferecer. Ela não é saciada, talvez, por uma série que eu finalmente achei. Nossa, agora eu vou ficar feliz, porque eu tenho 15 temporadas de uma série. Ou um namorado, uma namorada. Ou talvez um cargo lá que eu consegui, agora eu estou com um salário fixo. Isso não vai me satisfazer por completo, porque essas coisas não são duradouras, né? Agora, a palavra de Deus, agora a água viva, que é o próprio Jesus Cristo, isso sim é duradouro, porque isso é absoluto. Então, o que Jesus fala, o que a palavra de Deus nos fala, é a única verdade absoluta, é aquilo que a gente pode ter certeza. Então, se alguém pega e fala para você, olha, você nunca mais vai precisar trabalhar porque eu vou te sustentar, eu vou sempre cuidar das suas finanças. Tem como você confiar numa promessa de uma pessoa? Não. Se alguém fala, olha, você pode vir aqui na minha empresa, você vai ter cargo, você vai ter emprego para a vida inteira. Você pode confiar que isso realmente vai acontecer? Que essa pessoa não vai te mandar embora um dia que ela não gostar mais de você? Ou que essa empresa não vai falir? Dá para confiar plenamente nessas coisas que homens e mulheres falam? Não dá. Dá para confiar quando alguém pega e fala assim: olha, se você provar, por exemplo, dessa droga ou dessa bebida, nossa, você sempre vai estar feliz e você nunca mais vai ficar triste. E muitos drogados ouviram esse discurso e se contaminaram com as drogas e viram que, na verdade, aquilo lá não satisfazia por completo o coração deles. Na verdade, logo depois daquela êxtase assim das drogas, as pessoas acabavam entrando em tristeza, acabavam entrando em depressão e coisas do tipo, né? Aquele efeito pós-droga ou coisas do tipo. Então, a verdade é, as coisas que nós temos aqui na Terra, materiais, os prazeres que a gente se encontra aqui, ou promessas de outras pessoas, nunca vão ser duradouros, ou nunca vão ser plenamente, sabe? Nunca vão ser fixos e sólidos como é a palavra de Deus. Todas as promessas que a gente pode ouvir aqui na Terra, todas as conversas que a gente ouve, todas as palavras de nossa, eu te amo e coisas do tipo, não tem como a gente falar que isso é tão sólido quanto o amor de Deus para nós, quanto as promessas de Deus para nós. Porque não dá para a gente confiar no homem, né? E na mulher. Não dá para a gente confiar nos prazeres que a gente encontra ou nessas coisas materiais que uma hora vão se corroer e vão sumir e vão virar pó. Não dá. Tudo isso é muito passageiro. O que não é passageiro? O nosso Deus, o amor do nosso Deus, a justiça do nosso Deus, a santidade do nosso Deus. Por isso que ele é o único terreno firme que dá para a gente construir a nossa casa, não naquela areia que o vento vai levar, mas ele é a única rocha que dá para a gente construir. Por isso que a vontade dele, a palavra dele é a única verdade, é a única verdade absoluta. E eu pessoalmente acho que vale muito mais a pena eu guiar minha vida em uma verdade sólida e absoluta, a única verdade que existe, do que em qualquer conversinha que eu escuto aí, que uma hora é verdade, uma hora não é. Em qualquer promessa que pode me ser prometida, que uma hora ela está sendo cumprida e outra hora a pessoa volta atrás, né? Então, vale a pena eu guiar minha vida em tanta inconstância como o mundo tenta nos oferecer? Eu acho que não vale a pena. Muitas pessoas investem a vida delas para se satisfazer com determinada coisa e passa 1, 2 anos já era. Ou algumas pessoas colocam a vida delas em cima de um casamento e aí ou acabam se divorciando ou a pessoa morre e enfim, a vida dela vai acabar por causa disso, sabe? A satisfação dela estava nisso. Se estava, foi um péssimo lugar para colocar a alegria dela. Agora, se a gente coloca a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa esperança naquilo que é sólido, na verdade absoluta, aí a nossa vida vai muito bem. Então, essa é a diferença da pós-modernidade para a cultura do reino. Outra coisa, se a pós-modernidade fala valorize o aqui e agora, a cultura do reino fala não fique com os seus olhos só no seu umbigo, só no seu dedão do pé. Ao contrário, tem uma ótica celestial. O que seria isso? Bom, Colossenses 3, 1 a 2 vai falar o seguinte. Gabriela, você pode ler esse texto? Colossenses 3? Posso.
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Valeu. Então, o que significa isso? Não é o aqui e agora, ao contrário, olhe para as coisas do alto, olhe para aquilo que realmente vale a pena. Então, qual que é a diferença? As pessoas que seguem essa visão da pós-modernidade olham para aquilo que é palpável para elas, olham para aquilo que elas estão adquirindo aqui na Terra, mas a ideia da ótica celestial é olhe para aquilo que é sobrenatural, olhe para aquilo que é celestial, olhe para aquilo que é eterno. Então não gaste a sua vida e toda a sua preocupação com talvez uma peça de eletrônico, um celular como esse. Não gaste a sua vida com coisas que são materiais, que se quebram, que vão embora, que estragam, mas invista a sua vida naquilo que é eterno. E o que é eterno? A nossa vida, ela é eterna. Nós temos uma eternidade pela frente. Como que a gente está lidando com isso? Então, quando a gente coloca a nossa preocupação naquilo que é eterno, investe a nossa vida e tem fé em Deus, se arrepende dos nossos pecados, enfim, ganhamos essa vida eterna que nos é prometida e trabalhamos para ganharmos galardões. A gente pode falar um pouco mais sobre isso em outro momento, mas Deus vai nos presentear com galardões, essas bênçãos assim futuras, sabe? Que vão durar para todo sempre, ao contrário de qualquer coisa aqui na Terra. Por exemplo, quando a gente olha para o livro de Filipenses, capítulo 2, quando fala que Jesus, ele não buscou ser honrado aqui na Terra, mas ele se humilhou, mas depois ele se assenta lá do lado de Deus e aí ele tem toda a honra e toda a glória. Ou seja, ele não buscou aquela honra e glória, por mais que ele merecia, aqui na Terra, em algo tão passageiro, mas ao contrário, focou naquilo que era futuro, né, celestial. Então, quando a gente tem essa visão celestial, a gente anda muito bem. Eu sempre gosto de dizer que essa ótica celestial não é como talvez algumas pessoas pensam. Por exemplo, essa pessoa se converteu, agora ela não está mais se preocupando com nada aqui na Terra. Ela só pensa lá no céu e na eternidade e ela nem aparece mais no trabalho dela. Ou ele é um pai de família e nem se preocupa mais com seus filhos, com sua esposa ou coisas do tipo. Ou parece que ele está alheio a tudo isso, não vê mais os amigos, que ele só fica pensando quando ele for lá no céu. Essa não é a ótica celestial. Por isso que eu falei ótica celestial. A ideia é como se a ótica celestial fosse um óculos como esse, que nós colocamos e nós vemos o mundo de uma forma diferente. Então eu vejo o trabalho, as minhas responsabilidades, a excelência que eu tenho que trabalhar de uma forma diferente. Eu não vou ver mais de acordo com aquele individualismo, mas eu vou ver com aquele coletivismo, eu vou ver agora a ideia de eu trabalhar não para minha honra e glória, mas para a honra e glória de Deus, sabe? Os padrões que não tem na pós-modernidade, aquela imoralidade, não vão mais ser operantes na minha vida. Ao contrário, a moralidade vai fazer efeito na minha vida e o meu trabalho vai ser assim, né? Qual é a forma que eu vou olhar para a família, para amigos, para a cultura ou para meio ambiente? A Bíblia fala sobre meio ambiente, fala sobre a gente cuidar do meio ambiente. Quando eu olho com uma ótica celestial, eu consigo andar e viver a vida aqui nessa terra de uma forma diferente. Então é como se a gente estivesse olhando para o mundo por meio da visão de Deus. Essa é a ótica celestial, a visão de Deus. Como é que Deus olha para tudo isso, para todas essas esferas da nossa vida, né? E é exatamente isso que a gente quer fazer nesse curso, nesse bimestre. Olhar pela ótica de Deus, pela ótica celestial, as diversas esferas que a gente vive, né? E descobrir qual é o jeito de Deus para todas essas coisas, né? Então, esse entra em oposição do valorização do aqui e agora, porque a ótica celestial, ela é eterna, então ela tem um valor ela consegue ver, mensurar muito mais do que esse momento aqui que a gente está vivendo, né? Em último lugar, o padrão moral de Deus. Então, se na pós-modernidade existe essa desvalorização da moral, a Bíblia fala que não, existe uma moral e essa moral agrada a Deus, porque é a moral de Deus, né? Qual que é? 1 Pedro 1,16 fala: pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Deus estabeleceu qual que é o padrão de santidade e de moral. E ele falou, me imitem, sejam santos. Esse padrão é o melhor de se viver.
Essa moralidade que eu estou estabelecendo, que eu estou mostrando esse padrão para vocês, é a que vale a pena. Sem essa moral, sem essa bússola, a vida aí na Terra é uma bagunça. Não tem nada para nortear vocês, mas a minha moral pode nortear para vocês terem uma vida tranquila na Terra, para vocês terem uma vida que agrada a Deus, né? E uma vida que vale a pena. Então, nós temos uma moral, e a nossa moral ela não tem que estar só quando a gente pensa na área sexual, não. Essa moral tem que estar quando a gente precisa falar a verdade ao invés de mentira, né? Essa moral tem que estar quando a gente vai lutar contra os nossos próprios desejos de satisfazer a mim mesmo, de ser individualista, ao contrário, de ajudar e pensar no próximo. Essa moral está em todas essas áreas, né? Então, que a gente possa deixar essa moral nortear a nossa vida. E qual que é a moral de Deus? Bom, tá aqui, na Bíblia, na palavra de Deus. E é aqui que eu vou descobrir o que Deus pensa sobre relacionamentos, o que Deus pensa sobre pensamentos, o que Deus pensa sobre prazeres, o que Deus pensa sobre trabalho, sobre família, enfim, é na palavra de Deus que eu vou descobrir a moral dele, né? Então, esses são os 4, né, principais características do que é a pós-modernidade, do que é a cultura do reino, né? Bom, como conclusão dessa parte, a cultura do mundo me incentiva a buscar a minha própria satisfação. Já a cultura do reino me incentiva a buscar a minha própria santificação. O que seria essa santificação? E se separar-se, né? Me separar para Deus. Essa santificação, ou ser santo, é ser separado do mundo, ou seja, não viver de acordo com os padrões do mundo, e ser separado para Deus. Ou seja, a minha vida não é mais dedicada a mim mesmo, nem ao mundo, mas agora é para Deus. Por isso eu vivo em santificação, cada vez mais me distanciando dos meus prazeres e me aproximando da vontade, da moral de Deus. Então a ideia é que os dois são conflitantes. O mundo, a pós-modernidade, me incentiva a me satisfazer. Faça aquilo que te agrade, busque aquilo que te satisfaz, priorize a si mesmo, né? E cuide de si mesmo nesse sentido. Ame mais você mesmo, enquanto a cultura do reino fale, olhe para você mesmo com a ótica celestial, porque agora você vai investir a sua vida não para te satisfazer, mas para buscar a sua santificação e buscar a satisfação de Deus. Talvez a gente poderia trocar essa frase: se a cultura do mundo me incentiva a buscar a minha própria satisfação, a cultura do reino me incentiva a buscar a satisfação de Deus. Qual é a forma que eu posso viver que mais agrada a Deus? Qual é a forma que eu posso me comportar no meu trabalho amanhã, segunda-feira, que mais vai agradar a Deus? Qual é a forma que eu posso me relacionar com a minha família em casa que mais vai agradar a Deus? Qual é a forma que eu posso me relacionar com as pessoas no mercado, ou no shopping, ou numa loja de roupa, que mais vai glorificar a Deus e agradar a Deus? Na verdade, a nossa vida precisa ser dessa forma. Eu quero descobrir, eu sou curioso para descobrir mais e mais formas para agradar o meu Deus. Eu não quero agradar o meu Deus só no culto, enquanto eu estou lá louvando e tudo mais. Eu não quero agradar o meu Deus só enquanto eu estou na minha devocional. Eu quero agradar meu Deus enquanto eu estou lavando meu carro. Eu quero agradar o meu Deus enquanto eu estou falando com uma pessoa na rua. Eu quero agradar o meu Deus enquanto eu estou, talvez, fazendo uma ação social. Eu quero agradar o meu Deus enquanto eu estou evangelizando. Eu quero agradar o meu Deus enquanto eu faço uma postagem nas redes sociais. Eu quero agradar o meu Deus quando eu posto uma foto, quando eu tiro uma foto e mando para outras pessoas e posto no Instagram, no Facebook. Eu quero agradar o meu Deus de todas as formas possíveis. Por isso que isso é completamente contrário do que o mundo diz. Agrade a si mesmo acima de todas as coisas. Mas a palavra de Deus fala que a gente precisa agradar ao nosso Deus, buscar a nossa santificação. Bom, para finalizar, quais seriam os principais desafios da pós-modernidade? Então, diante de tudo isso, quais são os desafios? Qual que é as maiores dificuldades, obstáculos e aquilo que é difícil da gente cumprir para a gente viver uma vida de acordo com o padrão do reino de Deus, não da pós-modernidade? Quais são os principais desafios? Eu coloquei aqui 3. O primeiro deles é o da fidelidade, ou seja, um dos principais desafios é nos mantermos
fiéis a Deus. No mundo que a gente vive, a gente tem tantas tentações, como a gente falou no bimestre passado, 4 principais tentações, né? Na área de finanças, na área de sexo, ego e poder. São tantas tentações para tirar a gente do rumo, né? Eu gosto sempre de citar um texto, agora eu estou esquecendo a referência, mas um texto da palavra de Deus onde Paulo fala que a gente precisa caminhar e completar essa corrida da nossa fé cristã, nos desembaraçando de todo o pecado, e não nos distraindo com essas coisas que tentam tirar a gente do foco. E eu fiz até uma pregação já no culto de jovens sobre isso, como a gente precisa focar os nossos olhos em Cristo e não se distrair com as tentações e com os convites que o mundo faz, para a gente continuar nossa corrida em linha reta, né? Como a gente falou, em retidão no bimestre passado, em linha reta, sem desvio algum, né? Além disso, a palavra fidelidade nos traz a ideia, nos remete à ideia de compromisso, por exemplo, de casamento, né? A palavra de Deus diz lá em Tiago 4, vou abrir aqui para ler para vocês. Tiago 4, versículo 4. Aqui, ó, Tiago 4, versículo 4, diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. O que esse texto está falando? Esse texto está falando que Deus não quer dividir a gente com o mundo. Ele não quer dividir a nossa vida, que nós fizemos um compromisso com ele. 50% a gente vive para Deus e 50% para os nossos desejos. 90% para Deus e 10% para o mundo. Não, a amizade com o mundo, quando eu sou amigo do mundo, automaticamente sou inimigo de Deus, porque Deus quer a nossa fidelidade 100%. É igual num casamento, as pessoas não casam para se comprometerem aí 70% um com o outro. Olha, eu quero a sua fidelidade 70%, e 30% da sua vida você pode se doar e se dar para quem você quiser, viver a sua vida, curtir os seus prazeres, mas só 30% da sua vida, só 30% do seu tempo. Não é assim que funciona compromisso. Então, Deus quer uma fidelidade 100%. Por isso que a gente não pode ficar flertando com essas tentações que nos cercam. A gente não pode ficar flertando com os pecados que o nosso coração tenta dizer, né? Eu preciso ter uma fidelidade 100%, né? Deus quer a gente 100%. Então, esse é o primeiro desafio, eu acho, que é bem difícil. A gente não flertar com o mundo, mas ser fiel a Deus 100%. O segundo é integridade. É a gente viver de uma forma que somos a mesma pessoa ali na igreja, a mesma pessoa em casa, a mesma pessoa sozinhos no nosso quarto, a mesma pessoa lá no trabalho. É muito difícil isso, mas a Bíblia nos chama a integridade, a viver de acordo com o padrão de Deus, mas de forma verdadeira e sincera, sem ficar com 2, 3 ou 4 faces. E isso é um desafio muito grande hoje em dia. Por quê? Após a modernidade e o mundo à nossa volta, eles são tão opressores, né, para esse estilo de vida que a gente escolheu viver, que muitas vezes a gente cede e talvez não se posiciona como deveria. Talvez você fala, não, eu quero ser um cristão 100%, eu quero me doar a Deus e tudo mais. Só que talvez lá no seu novo trabalho tem tanta gente falando mal dos cristãos e tem tanta gente ridicularizando e tudo mais, que você prefere, talvez aqui no meu trabalho eu não preciso dizer que eu sou da igreja. Talvez aqui no meu trabalho eu não preciso dizer que eu sou um seguidor de Cristo. Aqui eu posso só me relacionar com o pessoal e tanto faz, né? Se eles forem lá na igreja, eles vão ver, mas aqui no trabalho não. Ou talvez em algumas outras situações, na internet, enfim. A ideia é que Deus nos chama para sermos íntegros e vivermos com uma só face, com uma só cara, verdadeiros e sinceros. E essa nossa cara precisa ser com essa fidelidade, né? Mas de forma íntegra,
sem agirmos de forma escondida ou nos posicionando de forma errada em determinados momentos quando convém. Não, nós somos cristãos 100% em 100% do tempo para 100% das pessoas. Esse é o nosso desafio. E o terceiro é a perseverança, porque realmente é muito difícil em meio a dificuldades, a provações, a tentações, tantas coisas que nos cercam, a gente permanecer firme, inabalável, né? E continuar, não desanimar, não ceder às tentações, não ceder aos nossos desejos, não ceder à pressão do mundo, à pressão da nossa carne, à pressão do diabo. A gente continuar perseverante. Mas isso é o que a palavra de Deus quer para a gente. E a gente não vai conseguir sozinho, mas Deus, além dele querer que a gente seja perseverante, ele nos ajuda nisso. Ele nos ajuda a perseverar e nos ajuda a conseguir superar esses obstáculos, superar as tentações, superar as provações, continuar tendo fé nele. Agora, eu gostaria de dizer que talvez a principal dificuldade na questão da perseverança seria a incredulidade. Talvez quando a gente fala a palavra incredulidade, você pode pensar, poxa, isso é o oposto a ter fé e perseverança, né? Tá dizendo que talvez eu não creio mais em Deus? Não, então eu não tenho incredulidade. Mas incredulidade, ela pode ser bem sorrateira. Talvez você crê em Deus, você sabe que Deus existe, você sabe que Ele te salvou, você sabe que é um filho de Deus, mas talvez você tenha incredulidade quanto à vontade dele, você tem incredulidade quanto ao cuidado dele para você. E talvez você crê em Deus, só que as suas situações de vida estão tão difíceis que você pensa, eu creio, mas tem hora que lá no fundo eu acho que Deus nem se preocupa comigo. Eu creio, mas eu acho que, na verdade, será que lá no fundo eu não estou vivendo, gastando a minha vida numa mentira enquanto todo mundo está curtindo? Sabe, essa incredulidade é bem sorrateira e ela vem para tirar a gente do trilho e nos desviar. Por isso que o texto, que eu não consegui lembrar a referência ainda, mas vou lembrar, que Paulo fala para a gente seguir firme, com os olhos fixos em Deus, em Cristo. É isso que o texto está falando. Não se desvie, não perca a sua atenção, não seja convencido por essas mentiras que o mundo fala, sabe? Não flerte com essas coisas, mas ao contrário. Feche os seus ouvidos sabe, vá a Deus. Não fique tentando você discernir as coisas, mas busque o discernimento por meio da ótica celestial, né? Não escute todas essas mentiras e sem filtro nenhum vá acreditando nelas, mas olhe para Cristo, para a palavra de Deus e aí escute o que o mundo está falando e aí veja o que está à sua frente, né? Pela ótica de Deus. Então a forma da gente se preservar, da gente ser fiel, da gente ser íntegro e da gente perseverar é tendo uma ótica celestial. É não dando os nossos ouvidos fracos, a nossa mente fraca ao mundo e às coisas que são à nossa frente, mas ao contrário, reconhecendo a nossa fraqueza e falando, Deus, eu preciso do seu filtro para viver aqui na vida nessa terra, eu preciso da sua ótica para viver a vida nessa terra, eu preciso escutar do Senhor qual que é a melhor forma de fazer isso, eu preciso escutar do Senhor qual é a melhor forma de pensar, eu preciso escutar do Senhor qual é a melhor forma de me relacionar, porque se a gente deixar para nós mesmos discernirmos, nós estamos totalmente suscetíveis aos desejos do nosso coração e à pós-modernidade que nos cerca. A gente vai se dar mal. Eu preciso de uma visão do reino de Deus. E para ter isso, eu preciso estar cheio do Espírito Santo, eu preciso ter uma ótica celestial, eu preciso pensar primeiro como Deus pensaria, e assim eu vou conseguir ser fiel, ser íntegro e ser perseverante. Amém? Por último, eu gostaria que alguém lesse esse texto aqui, de 1 Pedro 2, 9 a 11. Quem pode ler? Eu posso ler. Pode ler? Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Ambos insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Amém.
Então, que esse texto possa servir de encorajamento para nós. Nós vivemos nesse mundo que hoje está com a pós-modernidade e esse pensamento mundano e esse pensamento contrário a Deus, em rebelião a Deus, muito presente, mas nós não somos aqui mais. Nós somos adotados por Deus e agora nós somos cidadãos do céu, não somos mais cidadãos aqui da terra. Então, somos estrangeiros, somos peregrinos nesse mundo e a gente precisa se comportar como isso. A gente precisa se comportar como estrangeiro, como peregrino, ou seja, os nossos valores não são aqui da terra, os nossos valores são lá do céu, né? Que a gente possa se abster, que a gente possa abrir mão dos nossos desejos carnais que guerreiam contra a alma, porque não são mais esses desejos e esses nossos anseios que vão dar o valor da nossa vida, que vão guiar a nossa vida, porque a gente não é mais cidadão daqui da terra, somos estrangeiros e o que nos orienta é um valor totalmente diferente. Os nossos desejos agora devem ser outros, são os da alma agora, de uma alma do espírito, de uma alma agora refeita, né? De uma alma salva pelo nosso grande Salvador. Então, não somos mais guiados por esses desejos, ao contrário, precisamos agir como estrangeiros peregrinos. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E o nosso objetivo de vida é resistir a essas tentações, resistir e ser fiel, ser íntegro e perseverante, enquanto vivemos uma vida que inteiramente agrada a Deus, enquanto a gente anuncia as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que a gente possa viver uma vida diferente agora. Essa é mais ou menos a ideia dessa divisão, dessa separação de valores do mundo, valores de Deus. E eu gostaria de olhar de forma mais prática durante todo esse bimestre, em cada setor da nossa vida, olhando para cada setor e para cada esfera, como que Deus quer que a gente viva e quais são os valores que estão nos tentando, quais são as tentações, quais são as conversas que o mundo tem tentado jogar para aquela área da nossa vida e como que Deus mostra o jeito certo de viver, né? Então, quero que vocês já possam preparar o coração para isso e que a gente possa estudar juntos, né? Cada uma dessas esferas e aprender como ser fiel, íntegro e perseverante na nossa vida diária, para agradar inteiramente a Deus. Amém? Bom, Amanda mandou aqui e era exatamente esse texto, Amanda. Muito obrigado. Hebreus 12, 1 e 2, né? E o versículo 2 fala: tendo os olhos fitos em Deus, em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, no versículo 1 vai começar a ideia, e nos próximos versículos também, que nós estamos numa corrida e nós precisamos manter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa é a fórmula certa da gente não ser distraído pelas tentações do mundo, mantendo os olhos fixos em Jesus. Amém?